Meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos nós. Que Jesus abençoe a nossa noite de reflexões, que os nossos corações sejam envolvidos pela sua luz e por sua paz, a fim de que todos saímos daqui mais inspirados e renovados para o bom combate que nos espera lá fora. Sempre uma alegria estar aqui nessa casa, revendo corações tão queridos, aos quais esperamos poder retribuir com reflexões que lhes sejam úteis. E para iniciarmos a nossa jornada de aprendizado, de meditação nesta noite, nós vamos recorrer a um trechinho de uma das cartas de Paulo, sobre o qual nós meditávamos recentemente, após as leituras regulares que a gente vai fazendo sobre as suas epístolas, ou acerca de suas epístolas. Nos detivemos nesses dois versículos que julgamos pertinentes para uma reflexão sobre a nossa condição de cristãos. Então, o olhar que teremos para nós enquanto discípulos, o olhar que teremos em relação aos outros cristãos, também nos seus esforços, nas suas lutas por seguirem a Jesus. Então vamos lá aos versículos que se encontram na Epístola de Paulo aos Gálatas, que é uma epístola muito interessante, também conhecida como a Carta da Liberdade, por ser esse um dos temas principais da Epístola de Paulo aos Gálatas, né? A Galácia, onde viviam os Gálatas, é aquela região mais central da Turquia, por onde Paulo passou na sua primeira viagem, também na segunda viagem. Naquela região ali da Galácia, ele veio a conhecer Timóteo, né, e outros corações que lhe seriam muito caros. Então, nessa epístola que ele escreve aos Gálatas, no capítulo de número 2, versículos 17 e 18, ele nos traz as seguintes considerações. Pois, se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, responde ele próprio. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Então, essa é a fala de Paulo. Imagino que talvez para alguns possa apresentar essas dificuldades iniciais, né? Algumas palavras diferentes, com as quais não estamos assim tão acostumados a lidar, alguns termos, alguns conceitos que são característicos da época, da cultura em que ele foi formado, né, daquele contexto, mas que encerram em si uma mensagem muito profunda, uma reflexão que vai alcançar o cerne do nosso esforço de vivência com Jesus, pedindo-nos consciência, pedindo-nos uma análise mais acurada sobre nós próprios ante a mensagem que recebemos e como também a enxergamos em outras vidas, né? Às vezes as expectativas que haveremos de criar e que muitas vezes serão frustradas. Então a gente vai refletir sobre isso, mas primeiro vamos tentar traduzir um pouco o que Paulo está querendo nos dizer, trabalhando esses versículos por partes. Ele começa dizendo, olha, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. O que ele quer dizer com isso? Nós que procuramos ser justificados em Cristo. Ora, a mensagem do Evangelho chega em nossa vida com uma série de convites. E o principal desses convites talvez será a construção de um novo modo de vida, em que, a partir dessa vivência que vai sendo consolidada, possamos encontrar em nós mesmos um senso de dignidade, de tranquilidade perante a própria consciência e perante a lei de Deus. Então, traduzindo de maneira mais direta e prática para nós, buscarmos ser justificados em Cristo não é senão o esforço de aperfeiçoamento para que nos tornemos dignos da mensagem que foi recebida. Para que, pelo empenho de vivê-la, possamos sentir que estamos mais harmonizados com a justiça da vida, com a justiça da lei divina,
que se manifesta na consciência de cada um de nós. Então esse é um conceito muito trabalhado nas epístolas paulinas, o conceito da justificação, que em outros momentos vai aparecer como salvação. Buscar justificar-se em Cristo, ou buscar a justificação de si mesmo, é no fundo buscar tornar-se justo. Mas não justo simplesmente conforme os padrões de justiça ou de legislação do mundo. Porque existirão muitos aspectos que as leis humanas não alcançarão, mas que serão abordados pelas leis divinas. Não há nenhuma lei humana que nos obrigue, que diga ser uma obrigação, o perdão. Mas para aquele que abraça a proposta do Evangelho, o perdão passa a ser, quanto mais consciência há no ser, mais se afirma o imperativo do perdão. Não há nenhuma lei no mundo que nos leve, que nos constranja, que nos impulsione a nos aperfeiçoarmos sempre. Muitos já terão ou já estarão buscando isso por si, mas talvez não tanto quanto poderiam ou deveriam. Então não existe uma lei que nos diz, você tem que estudar tanto todo dia, qualificar-se tanto, de maneira incansável até o último de seus dias. Não existe uma lei que nos diga isso. No entanto, no Evangelho, ressoam as palavras de Jesus: sede perfeitos. E quanto mais você introjeta isso em sua consciência, mais você entende que isso é um dever. Aperfeiçoar-se a cada dia. Intelectualmente, mas principalmente moralmente. Então existem muitas leis que surgem dessa consciência esclarecida pela luz do Evangelho, que não são abarcadas pelas leis humanas. Então a proposta ética ou a proposta moral de Jesus, ela é mais ampla ainda, muito mais ampla que as leis do mundo. E buscarmos nos justificar em Cristo é isso. Buscarmos ser justos conforme esse padrão de justiça. Não a dos homens, ainda imperfeito, em vias de aperfeiçoamento, mas conforme a justiça de Deus. Só que, o que acontece no processo? Apesar do esforço, apesar do intento, muitas vezes nos veremos ainda, como ele diz aqui, achados pecadores. Muitas vezes nos encontraremos ainda incorrendo em posturas, em hábitos completamente dissonantes com essa proposta de justiça, com essa proposta de retidão que o Evangelho propõe. Essa é a boa luta, a mais fundamental das lutas, sobre a qual Paulo também falou tantas vezes em suas cartas. Eis que quando quero fazer o bem, eis que o mal está comigo. O bem que quero, esse eu não faço. O mal que eu já não quero, esse eu ainda faço. É isso que, em outras palavras, está sendo dito aqui. No esforço por buscarmos nos justificar, no esforço por imprimir o padrão de vida que o Cristo propõe, muitas vezes nos encontramos ainda pecadores, em equívocos. Nossos erros assomam, nossas posturas infelizes. Parece até mesmo que quanto mais buscamos o Cristo, mais erros encontramos. Parece até que as coisas pioram. Mas em verdade não é isso. É que antes eles estavam lá, só não eram vistos ou identificados. A mesma coisa em termos de humanidade. Às vezes parece que a humanidade piora, mas não é isso. É que outrora o que não considerávamos sequer erros, aquilo que não nos incomodava, aquilo que tínhamos por comum, normal, agora já começamos a ver que não é. E isso cada vez mais passa a nos incomodar. E então surge a sensação de que o mal parece estar aumentando no mundo, mas é sempre o mesmo mal de sempre. A questão é que agora ele é visto. Agora ele incomoda, agora ele é identificado, porque as consciências estão mais esclarecidas. Essa é a questão do mundo, essa é a questão de cada um de nós. Então, de repente, e muitas vezes ainda, por muito tempo ainda, nos veremos em contradição.
entre o que já almejamos ser com Cristo e aquilo que ainda somos, aquilo que ainda escolhemos, aquilo que ainda cultivamos. E é essa contradição que muitas vezes vai ser enxergada, vai chamar a atenção de outras pessoas. Ou é essa contradição que muitas vezes vamos ver nos outros, naqueles que, como nós, também estão no seu esforço por se justificarem em Cristo. Aí, então, surge a indagação de Paulo. Ora, se um cristão está buscando justificar-se em Cristo, mas é achado em pecado, é então o Cristo o ministro do pecado? Em outras palavras, a culpa é do Cristo? A responsabilidade é de Jesus? O problema é da mensagem? Ou é daquele que, no esforço às vezes legítimo de vivência, ainda não está conseguindo imprimir todo aquele padrão, toda aquela proposta? Talvez alguém que parasse numa abordagem mais superficial, que geralmente é mais cômoda, envolveria esse alguém, essa pessoa, dentro de um mesmo universo de análise, os cristãos que falham e o próprio Cristo, dizendo que o problema não é só dos cristãos, mas da própria mensagem. Isso em geral porque não conheceu a mensagem, nem o Cristo. Mas é isso que Paulo está tentando desconstruir. É o Cristo ministro do pecado? De forma nenhuma. Bastaria olhar a mensagem. Bastaria ver o que está proposto e o que foi apresentado. E ver que o que foi apresentado destoa do que o Cristo propõe. Então o problema não está no Cristo ou na mensagem, mas naquele que se propõe a ser mensageiro. E aí ele prossegue no versículo seguinte: porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Então é como se no primeiro versículo ele falasse daquele que olha para o cristão, olha para o Cristo, vê o cristão contraditório e transpõe, projeta isso para o Cristo. Se ele que se propõe a seguir Jesus é assim, então a mensagem deve ser desse jeito. Então no primeiro versículo ele está nos convidando a ter mais atenção, mais prudência no olhar em relação a outros cristãos. Agora, no versículo seguinte, ele traz a reflexão para nós. Como a dizer assim, olha, tudo bem, as contradições estarão conosco ainda por um bom tempo, mas que isso não seja justificativa ou desculpa eterna para determinados equívocos, para a manutenção de determinadas posturas, porque abraçar a proposta com Cristo envolve também uma responsabilidade. Há algo empenhado aí. De alguma maneira, o Cristo será conhecido pela nossa vida e pela nossa conduta. Então, nós achamos essa abordagem, esses dois versículos, muito interessantes, porque eles, de certo modo, são complementares no estudo da nossa experiência cristã. Porque eles vão nos instruir, tanto no que diz respeito à nossa relação com outros cristãos, como também, e fundamentalmente, acerca da nossa relação com nós próprios, enquanto cristãos. A responsabilidade envolvida. Pensando primeiro nesse aspecto inicial que nós tratamos, o nosso olhar para o outro, a contradição do cristão que muitas vezes será projetada no próprio Cristo, desmerecendo a mensagem do Cristo por causa do cristão, nós nos recordamos de um caso interessante que está registrado no livro Juntos Venceremos. No capítulo de número 15, nós temos uma mensagem de irmão X. E ele vai descrever o caso de Joaquim Pires. Joaquim Pires desencarnou, é um nome fictício, né? Ele desencarnou, chegou no mundo espiritual, lá na alfândega do mundo espiritual, e estava ali um representante das esferas superiores para recebê-lo. Começaram a conversar, né? Para ver para onde Joaquim Pires seria relocado. E, em determinado momento, esse mensageiro, então, do mais alto, pergunta ao Joaquim Pires se ele tinha sido um cristão autêntico. E aí ele fala assim, olha, que eu tentei ser um cristão autêntico, disso não padece dúvida.
Mas quem poderá dizer que isso é assim tão fácil? Então, ele afirmava com convicção: minha vida foi um esforço, foi uma tentativa sincera, legítima por ser um cristão autêntico. Mas como sentindo já a fragilidade daquela convicção, já inicia por si mesmo o processo de justificação, né? Mas quem poderá dizer que isso lá é muito fácil? Se ele tivesse sido um cristão autêntico, ele não precisaria fazer essa indagação. A indagação já é a própria comprovação de que ele não acreditava muito na autenticidade desse cristianismo dele. E aí começa o rosário de justificativas, né? De porquês, de desculpas por não ter sido assim esse cristão tão autêntico. Ele diz assim: em todos os tempos das várias correntes do cristianismo, surpreendi negações e contradições que me congelaram as esperanças. Então, olha, eu tentei buscar em todo o tempo cristão possível. E denominação cristã não falta. Há centenas. Mas em todo lugar eu vi ali contradições, negações. E aí a minha esperança foi arrefecendo. A chamazinha foi apagando, foi ficando fraquinha. Fui desanimando de seguir adiante. Porque eu via essas contradições nos ditos cristãos. E prossegue. Pregadores do evangelho de palavra inflamada terminavam preleções santificantes para se desmandarem logo após em rixas deprimentes. É algo que não existe em determinadas correntes cristãs, essas contradições. Mas as que ele visitou, ali existiam. No caso dos pregadores, não só dos pregadores. Vi condutores de fé ensinando amor e deitando as unhas do próximo. Corações que frequentam, por exemplo, um centro espírita, mas que depois, na rede social, temos dificuldade de reconhecer aquele amor todo sobre o qual ouviu falar, pela maneira com que se refere a determinados irmãos, que não lhes partilham os pontos de vista, seja do espectro político ou de outras visões de mundo. Então, falam em amor, mas deitam as unhas no próximo. Ou o verbo, né? O verbo ferido. Discípulos eminentes das lições do Senhor, reportando-se à caridade e mandando prender infelizes crianças que lhes batiam à porta, esmolando comida. Outros se revelavam eméritos professores de doutrina em tribunas douradas, destruindo lares e ligações respeitáveis. Outros ainda, enquanto necessitados de trabalho e dinheiro, se mostravam humildes e generosos, mas logo se viam guindados a destaque profissional e finança grossa, mandavam as favas à seara evangélica, encerrando-se nas torres de marfim do próprio reconforto. Bem, aquele arquétipo da multidão, né, no evangelho. Busco Cristo enquanto me convém, enquanto a dor ou a dificuldade aperta, instabilizando novamente a vida, as favas com o evangelho e com a busca evangélica. Mais tarde penso nisso. Então surgem as tempestades da vida que de volta nos fazem buscar Jesus, como naquele bonito simbolismo dos discípulos a navegarem pelo mar da Galileia e o Senhor dormindo na polpa do barco. E então a tempestade que surge no horizonte, primeiro movimento dos discípulos, correr logo à polpa do barco para despertar o Mestre. Olha a beleza desse simbolismo. Jesus que vai sendo relegado ao fundo de nossa existência, às últimas posições. Jesus ali adormecido é o símbolo do Cristo adormecido no ser, dos compromissos assumidos com Ele que vamos deixando adormecer ao longo da jornada, da travessia no mar da vida. Mas eis a bendita finalidade das tempestades em nossa vida, porque logo nos fazem correr ao Cristo e despertá-lo lá da polpa de nossa existência para trazê-lo de volta à proa como nosso comandante, como aquele que há de nos conduzir seguramente ao porto da paz. Pois bem,
muitos corações assim ele via, muitas contradições, portanto, muitas defecções, muitas quedas, muitos tropeços. Mas aí ele prossegue no seu empenho de justificar-se, né? Porque assim, quando a gente não consegue justificar-se moralmente pelo exemplo que se afirma, a gente busca então todos os meios possíveis para nos justificarmos por meio dos argumentos, muitas vezes falaciosos, muitas vezes por meio dos sofismas. Porque se o exemplo estivesse já consolidado, as palavras quase que seriam desnecessárias. Mas quanto mais se multiplicam as palavras no âmbito das justificativas, é porque mais fenece o exemplo. É porque mais a convicção, a base sólida de fato tem faltado. Mas ele diz assim, modelar-me por Jesus, ser um apóstolo do Mestre. Isso sempre foi o meu sonho, mas eu não encontrei exemplo em que me pudesse me escorar. Por toda parte eu só encontrava os religiosos, aqueles mentirosos, aqueles que desistiram, que abandonaram, os velhacos, os fracalhões. Então, por toda parte, os representantes que não estão à altura do representado. E segue ainda no seu clima de justificativas, dizendo, em todas as fases da minha vida, eu quis, sinceramente, seguir a Jesus. Mas não encontrei os recursos devidos, digamos assim, de apoio e de estímulo. Em todas as fases da minha vida eu quis seguir a Jesus, mas a malta dos sonegadores do Evangelho é comprida demais. Tem uma expressão mais moderna, que vez por outra a gente vê nas redes sociais, se tornou quase que um meme ou algo do tipo, né? Jesus é massa, mas o fã-clube é que não ajuda. É a mesma coisa que ele está falando. Eu, toda a vida, quis seguir o Mestre. Mas a malta dos sonegadores é grande por demais, comprida demais, aí não dava. Mas analisemos melhor esse argumento. Mas, vem cá, é entre você e o fã-clube ou entre você e ele a questão? Porque é a isso que o benfeitor então vai convidá-lo. Depois de ouvir toda aquela longa justificativa, né? O benfeitor falou, olha, o Joaquim Pires, tem uma coisinha no seu pensamento que a gente precisa ajustar. A gente precisa corrigir um detalhezinho, que é, obviamente, o detalhe-chave. Jesus, de fato, convidou pioneiros, amigos, para a sua causa redentora. Mas eu não me recordo de, em nenhum momento, identificar no seu evangelho que ele indicasse que você acompanhasse a eles e não a ele. Aí abro o evangelho, Marcos 8:34. Vamos ler aqui o evangelho, Joaquim Pires? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Em outras palavras, se os outros não seguem, se o fã-clube não é legal, por que você não é o primeiro fã que é legal? Por que você não toma a frente? Se você não concorda com os que o têm representado até aqui de maneira tão imperfeita, seja aquele que se propõe a apresentá-lo de maneira mais condigna. Porque é aquilo que Simão Pedro ouviu do próprio Mestre, está registrado em João, capítulo 21, versículo 22. Que te importa a ti, Simão? Segue-me tu. Se o outro falhou, se o outro tropeçou, se o outro é imperfeito, se o outro ainda não tem conseguido apresentar o padrão que se espera do Evangelho, ora por ele, abençoa, mas segue você. Porque é entre você e Jesus, não entre você e os seguidores. Ao chegarmos no mundo espiritual, não servirá a justificativa. Ah, mas o fulano tropeçou. O fulano era um grande expositor, mas falhou. O outro lá era um médium excelente, mas abandonou. A indagação será, e não será nem dos próprios benfeitores, mas de nós para conosco. Mas e você, meu filho? O que você fez com o que eu te entreguei?
Essa é a questão fundamental. Porque é muito cômodo nos determos das imperfeições alheias para encontrarmos justificativas para as nossas comodidades. Isso aí a gente vai encontrar aos montes se eu quiser. É só olhar para qualquer círculo cristão que você mais vai encontrar imperfeição. Porque afinal de contas o Evangelho não veio para os perfeitos. O Evangelho não veio para os puros. Eu não vim para os sãos. Então o que você mais vai encontrar no círculo cristão é imperfeição. É pecado, né? É desvio, é equívoco, é tropeço. Mas se detenha nos que, apesar disso, se reerguem depois de cada tropeço para seguir adiante. Desses você vai tirar muito estímulo. Mas, acima de tudo, detenha-se no Cristo. Detenha-se no Cristo. Isso me faz lembrar uma história interessante, também do irmão X. É muito legal, né? Porque o irmão X, ele traz essas histórias, algumas dos bastidores do Evangelho, outras como essa do Joaquim Pires, que são histórias que ilustram muito bem, de maneira até bem humorada, o que seja o Evangelho colocado em prática. Então essa historinha está no livro Relatos da Vida, capítulo 1. O título é Pergunta no Ar. E ele vai contar o caso de dois personagens, Eliaquim e Natã. Ali, aos tempos de Jesus, depois da crucificação, Pedro assume a frente da Casa do Caminho, como nós sabemos, e ali o trabalho cresce a cada dia, só dificuldade. Cada dia chegando mais enfermos, mais aflitos, mais obsidiados, e Simão Pedro tendo que dar conta de tudo aquilo, né, com auxiliares, é claro, mas Simão era uma alma em construção. Embora já tivesse se arrependido da negação, já tivesse reafirmado o seu amor por Jesus, ele ainda era imperfeito, tinha lá as suas lutas. Então diz Emmanuel, ou melhor, diz irmão X nesse relato, que Simão, ora brando e ora enérgico, ia fazendo o que era possível. Então, ora ele estava brando, sereno, mas tinha dia que o trabalho era tanto, as pressões eram tantas, as críticas, as cobranças, que ele perdia as paciências. Mas não desistia. Se erguia, se mantinha em tarefa, perseverante. Né? E aí as críticas aumentando, muitas delas infundadas. Acontecia uma coisa ali, alguém multiplicava aquilo por 10 vezes e falava, olha esse Simão, que terrível, esse que está à frente da comunidade cristã. Pois bem, esses dois personagens, o Eliaquim e o Natã, se encontram numa feira. O Eliaquim estava ali comprando algumas coisas, o Natã, que era um fariseu muito letrado e de muitas posses ali na cidade, se aproxima e fala assim, olha, fiquei sabendo que você agora lá é cliente também dos cristãos, dos seguidores do Nazareno? E o Eliaquim falou, sou sim. Eu estava enfermo, passei por muitas dificuldades, alguns parentes me tomaram em todos os bens, então eu bati lá a porta e o Simão me acolheu. Aí o Natã fez aquela cara de espanto, mas o Simão Pedro? O Simão Pedro, ele me acolheu. E você está tranquilo com isso? Como não? Antes eu não tinha um lar, estava abandonado, amíngua, agora eu tenho um lar. Agradeço a ele, pois o que eu tenho ouvido falar aí de Simão Pedro é terrível. Fiquei eu mesmo lá alguns dias naquela região onde o Cristo andou, lá nas proximidades do Mar da Galileia, e ouvi coisas terríveis sobre ele. Que é um mau amigo, um mau filho, um ingrato, uma pessoa cruel, sem falar a confusão que ele faz em torno das nossas tradições. Confunde Jeremias com Isaías nas suas palestras, atribui palavras de Davi a Moisés, de Moisés a Davi, atrapalha tudo. Terrível, terrível. E ali depreciando a figura de Simão Pedro. O Eliaquim ouviu tudo aquilo, né? E falou, olha, de fato, Simão é um homem rude, com muitos defeitos ainda, apesar dos tesouros de amor e serviço que ele derrama do seu coração. Mas e você, Natã, que é um homem de muitos estudos, que já leu milhares de livros, que foi educado aos pés de mestres de Jerusalém e da Alexandria, que conheces Roma e Atenas, palmo a palmo, que tem muitas posses, fazendas, rebanhos e tudo mais, você que tem todas essas possibilidades, o que tens feito por amor a Deus em serviço ao próximo? Diz então que o Natã leva aquele susto, né, com a indagação, dá um sorriso amarelo, dá de ombros, ergue a cabeça altiva
e sai caminhando, deixando a pergunta no ar. Por isso o título da mensagem, a pergunta ficou no ar. Como dizer assim, você está aí muito atento às imperfeições de Simão Pedro, condenando ele, e talvez pelas imperfeições dele, a própria mensagem do Nazareno, que preza e indica pelo bem do próximo e tudo mais. Mas e você, Natan, que tem tantas possibilidades de fazer diferente de Pedro, muito mais até do que Pedro? O que tens feito com os teus recursos? Então é esse tipo de indagação que surge da reflexão proposta por Paulo. Pelo fato de você ver a imperfeição do cristão, isso não deve levá-lo a depreciar a mensagem do Cristo, a perder o ânimo de segui-lo. Pelo contrário, isso deve ser para você um convite ainda mais profundo, de ainda mais consciência para fazer diferente, para ser um cristão melhor do que aqueles que ainda não têm conseguido ser. Então é o que Joaquim Pires estava ouvindo lá do benfeitor. A questão, Joaquim, entre você e o Cristo. Claro que os cristãos que realmente honram esse título, essa denominação, nos inspiram profundamente. São Cristos em menor escala, porque fundamentalmente essa é a proposta do Evangelho. Dizia a tradição cristã, Christianus alter Christus. O cristão é um outro Cristo, ou deveria ser. E existiram alguns que de tal modo se aproximaram da proposta de Jesus, que as suas vidas exalam o Cristo, a presença do Mestre. E esses nos inspiram e tudo mais. Mas os imperfeitos, ao invés de serem para nós um obstáculo para fazermos por nossa parte, ao invés de serem justificativas para nos acomodarmos em nossa condição, deveriam ser antes entendidos por nós como um convite ainda mais profundo, lembrando-nos daquilo que Jesus disse: que te importa a ti? Segue tu. Isso faz nos recordar uma outra historinha similar, desta feita do Emmanuel, no livro Agora é o Tempo, capítulo de número 35. Ele conta um caso de um homem muito franco ali que buscou o seu pastor, o pastor lá da igreja, que era um homem muito simples. E ele, depois de apresentarem-se ali, de fazer aquela conversa introdutória, ele começou a falar assim: olha, eu queria ser cristão assim, mas está me faltando um cristão modelo, assim, alguém de referência mesmo, sabe? Alguém que seja leal, desprendido das posses terrenas, realmente consagrado aos infelizes, que não erre e tudo mais. Está me faltando um cristão desse tipo, porque o que a gente vê por aí? Brigas e rixas para todo lado, orgulho e vaidade falando grosso, pretensões descabidas, o egoísmo feroz. Então como é que dá para seguir o Cristo assim? Eu precisava de um cristão mais referência, modelo. E aí o pastor, na sua simplicidade, pondera, somos todos criados por Deus, mas precisamos compreender que somos criaturas inacabadas. A gente está se esforçando, a gente vai gradualmente melhorando e tal. Aí ele falou: não, mas isso não me serve, isso não me basta. Eu preciso de algo mais sólido, eu preciso de um cristão que realmente honre esse nome. Você sabe se existe por algum acaso um cristão dessa natureza? E aí o pastor falou: olha, esse cristão aí que você está buscando, na verdade existiu um desse tipo. Alguém que era assim, um cristão com todos os dons excelentes que você reclama, que você procura, que não falhava, que era leal, desprendido e tudo mais. No entanto, ele próprio foi sacrificado pelos homens a que veio servir e atende pelo nome de Jesus Cristo. Então esse cristão modelo que você busca existe e ele atende pelo nome de Jesus Cristo. Então essa é uma reflexão das mais importantes para os nossos tempos. Que saibamos entender, que possamos compreender que o Evangelho veio justamente para transformar, para renovar, para burilar aquilo que é imperfeito. Não foi pregado o Evangelho aos anjos, aos espíritos já sublimados. O Cristo veio até nós, ao plano de nossas imperfeições, como foi lido aqui na mensagem de abertura, muito a contento, dentro do tema que nós estamos trabalhando. E se vemos, então, os corações ainda em contradição diante daquilo que já conseguimos compreender da mensagem,
que isso, longe de ser uma justificativa para não fazermos melhor, ou um motivo para desanimarmos na caminhada, que isso seja um estímulo. Até para que possamos contribuir com esses que ainda se veem às voltas com as contradições no que diz respeito à mensagem. Por isso o versículo seguinte, que Paulo nos traz. Olha, voltemos lá ao versículo, ele diz assim: porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Então, primeiro ele fala do nosso olhar em relação ao outro, mas agora ele traz a questão para nós. Não dá para ficar cobrando, não dá para tomar a imperfeição, a contradição do outro como uma justificativa para a nossa acomodação. Mas também, e é muito importante isso, uma vez que abraçamos a proposta com Jesus, não dá para viver indefinidamente nos apoiando nas nossas imperfeições. Ah, porque eu sou muito imperfeito. Ah, porque isso, porque aquilo outro. E aí eu vou servindo-me dessas minhas imperfeições sempre para me justificar pela não vivência da proposta do Evangelho. Percebe que são dois extremos? Ora, no outro, a gente ataca demais a contradição, a imperfeição. Aí quando é em mim, eu sirvo-me da contradição, da imperfeição para manter-me onde estou. Ai, Jesus é muito belo, a mensagem é muito bonita, mas eu sou ainda muito imperfeito, etc, etc, etc. Há uma mensagem de Emmanuel no livro Pão Nosso, das mais interessantes, das mais bonitas, chamada O Mas e os Discípulos. E ele vai falar assim: por uma simples palavrinha de 3 letras, e pela posição em que nós a colocamos numa frase, nós confessamos a nossa fé e o nosso compromisso com Jesus, ou lavramos o nosso atestado de preguiça e de acomodação. E essa palavrinha é a palavrinha mas. Analisemos 2 tipos de frase. Eu admiro muito a mensagem de Jesus. O Cristo é belíssimo naquilo que propõe, mas... E aí você sabe que depois do mas, vem o que fica. Depois do mais, vem o que está valendo. O Cristo é belo, a mensagem é bonita, mas... E aí começam as justificativas, como Joaquim Pires aqui. Agora analisemos a mudança de posição. Eu sou imperfeito, muito pequeno ainda, muito frágil, mas Jesus vai me dar força para triunfar sobre mim mesmo. Percebe como muda radicalmente a postura do ser, traduzida nessa frase? No primeiro caso, o Cristo é belo, é grande, mas as dificuldades são maiores. Mas as imperfeições têm a última palavra. No outro caso, há um reconhecimento das imperfeições, das fraquezas, das limitações. Mas o Cristo é maior do que isso. Mas Jesus e o seu Evangelho têm a última palavra. Então essa é a questão. Uma coisa é errarmos no clima de uma ignorância quase que absoluta sobre determinados aspectos da lei divina. Outra coisa é ficar recapitulando experiências já muito vividas e para as quais já estamos perfeitamente instruídos quanto ao melhor caminho. Uma coisa é a responsabilidade do erro cometido no clima de ignorância. Outra coisa é a responsabilidade do erro reiterado quando já há a luz do discernimento. Isso é o que os Espíritos querem dizer na questão de número 120 do Livro dos Espíritos. Kardec indaga aos benfeitores se o mal é um caminho sine qua non do processo da evolução. Se todo mundo precisa passar pela fieira do mal para evoluir. E os Espíritos respondem, pela da ignorância, sim, pela do mal, não. Porque qual a diferença? O que é aqui o mal, então? É o erro feito com discernimento. Quando já reconheço no plano da consciência que aquele não é o caminho mais adequado. Mas que, por fragilidade de vontade, por falta de força de vontade e outras coisas mais, ainda assim insisto em seguir por aquele caminho. Esse erro é de muito mais responsabilidade do que aquele outro em que ainda não existia uma clareza, uma lucidez sobre o caminho mais adequado a seguir. Então é o que Paulo está falando aqui. Se eu torno a edificar aquilo que destruí,
então me torno transgressor. Em outro momento, na sua carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 7, Paulo tem uma frase sensacional. Ele fala assim: porque o pecado veio por meio da lei. Antes da lei não existia pecado. O que Paulo quer dizer com isso? Ora, eu só posso ser analisado, ser medido pela lei divina, conforme o nível de compreensão que eu já tinha. Então, sem a compreensão da lei, aquele era um erro no clima da ignorância. Mas quando a lei já chegou, a consciência foi esclarecida, então o pecado torna-se cada vez mais incômodo. Entendamos por pecado aqui claramente, né? Desvio, postura equivocada. Ele se torna cada vez mais incômodo. Por isso aquela frase da Melanie Klein, que reiteradas vezes temos utilizado em nossas palestras: quem quer que coma do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. A figura de Adão no jardim não é senão uma figura que ilustra a tomada de consciência do ser, que então é expulso do jardim. Que jardim? O que é aquele jardim onde a presença de Deus habita? A própria consciência. Então, quem quer que comeu do fruto do conhecimento já não conseguirá conviver com o paraíso da acomodação. De posturas que antes não eram vistas, por isso não eram incômodas, não eram discernidas, por isso não eram incômodas, mas agora passam a ser. E cada um de nós sabe muito bem como funciona isso. Antes de conhecermos talvez a doutrina ou o evangelho, quantas vezes não éramos para com outras pessoas grossos, ásperos? Quantas escolhas que hoje reputamos equivocadas fazíamos e que nem sequer despertavam aqui uma sirene. Hoje, você vai tentar repetir os mesmos gestos, mas é fazer e algo apita. É fazer e algo ressoa lá dentro, dizendo: meu Deus, eu não quero mais isso. O bem que eu quero ainda não faço, mas eis que o mal ainda está aqui, o mal que eu não quero. Então vejamos, gente, a capacidade de entendimento da alma humana, da psicologia humana que Paulo tinha 2000 anos atrás. O pecado veio com a lei. Se eu torno a edificar o que destruí, então eu me torno transgressor. Porque antes, no clima da ignorância, eu edifiquei um castelo de areia. Eu achava que a vida era aquela ilusão que eu perseguia. Eu achava que a vida, a felicidade e a paz eram construídas sobre aquela areia movediça. Veio Jesus, veio a doutrina espírita, me esclareceu, e aí o castelinho, né? Aquele castelo de cartas, desmorona todo ele. Aí dói, né? Que olha que interessante. O que é desilusão, gente? A tão dolorosa desilusão é a visita da verdade. A gente não pensa por essa perspectiva, né? Nossa, me desiludi. Mas que bênção! Ué, a desilusão é a visita da verdade. Então o castelinho de areia lá desmoronou. Aí passa um tempo, o que eu estou fazendo? Estou levantando o castelinho de areia de novo. Aí chega os benfeitores e falam: mas meu filho, você está tornando a levantar o mesmo castelinho de areia, não sabendo onde ele vai dar? Você não sabe que a chuva vai desfazer esse castelinho de novo? Você não sabe que o vento vai colocar isso por terra de novo? Você está gastando energia com isso de novo, para sofrer de novo por algo que você já sofreu? É isso mesmo que você está querendo? Entende quando os espíritos falam tormentos voluntários? Você vai criar de novo mesmo esse tormento para você? Você vai alimentar de novo as mesmas mágoas? Você vai se apegar de novo aos mesmos melindres? Você vai acreditar de novo que felicidade é conquista exterior? Você vai esquecer de novo da edificação do seu ser interior? É isso que Paulo está falando. E aí é claro que a segunda desilusão será muito mais dolorosa que a primeira. Porque na primeira, pelo menos, você podia falar: eu não sabia. Na segunda, você não pode mais. Na segunda, não dá mais. E nesse quesito, gente, o Espiritismo é um bendito desafio na nossa vida, porque ele nos tira o último bastião, o último reduto de justificativa. Eu não sabia. O Espiritismo não tem mais isso. Eu não sabia que a vida funcionava assim. Eu não sabia o que acontece depois. Nunca ninguém voltou para falar, não é? Até hoje a gente ouve isso, às vezes até de espírito, né? Como assim nunca ninguém voltou para falar? Voltou, mas aos montes.
mas aos montes ao longo da história da humanidade. O primeiro deles, não vou dizer que foi o primeiro, porque em todos os tempos tivemos, mas o mais destacado deles atende pelo nome de Jesus Cristo. Como assim nunca ninguém voltou para falar? E Jesus voltando lá do sepulcro é o quê? É ele voltando para falar, a vida prossegue. E o que foi semeado aqui será colhido lá. O que foi semeado hoje será a colheita de amanhã. Então é muito importante também essa segunda colocação do apóstolo Paulo, para que a gente não caia num outro extremo, né? Um extremo é aquele que vive de condenar. Ele acha que o ministério que Jesus lhe deu é o de censurar. Ou aquele que vê o cristianismo de fora só para enxergar as contradições, mas nunca vê algo de bom que tem sido produzido pelos corações por amor a Cristo. E aí ele fala, não, então essa coisa de cristianismo, essa coisa do evangelho é isso aí, ó. É só contradição, é só hipocrisia, como se esse fosse o único produto do cristianismo ao longo dos séculos. Como se não tivéssemos tido um Chico Xavier, uma Madre Teresa e outros tantos nomes. A criatura reduz o cristianismo às suas contradições enquanto movimento humano. Então essa é uma posição da qual precisamos de distância. Nosso ministério não é condenar. Como diz Emmanuel, alimenta a boa parte do teu irmão e segue adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Então, quando você estiver assim, prestes, muito desejoso de condenar, lembra-te disso. O Evangelho não veio para os salvos. Ele está lá no esforço dele. Que Deus o abençoe, que Deus dê força a ele, que o Cristo sustente para que ele persevere e consiga cada vez mais congruência na sua vida. Correspondência entre o que almeja ser e o que já pode ser. Mas também não podemos cair num outro extremo de falar assim, então já que somos muito imperfeitos mesmo, vamos tocando, vamos levando. Esses dias mesmo a gente estava trabalhando lá no NEP, uma mensagem que está no livro Contos e Apólogos, se não me engano, capítulo 40, nos domínios da sombra. E é muito interessante porque, de novo, o irmão X conta-nos uma reunião que aconteceu lá nos domínios da sombra. Tinha lá o soberano das trevas e ele falou assim, o espiritismo está atrapalhando as nossas atividades, nós precisamos dar um jeito de bloquear aí o espiritismo, os espíritas e tal. E aí reuniram-se ali todas as falanges que estavam ao serviço dele, milhares de espíritos. E cada falange tinha o seu comandante. Então, falange da vaidade, falange da incredulidade, falange da discórdia. E aí cada um desses comandantes foi dando a sua sugestão. Aí o soberano das trevas ouvia, às vezes falava, essa tática já foi muito útil, mas hoje em dia ela já não faz mais efeito. Não, essa tática a gente precisa seguir mantendo, mas a gente precisa de algo melhor ainda. E aí cada um foi falando. Por último, chegou o coordenador da falange da preguiça. Levantou e falou assim, é o seguinte, nós vamos falar para os espíritas que Deus existe, que Jesus é grandioso, que tudo que está no Evangelho é verdadeiro, que a doutrina espírita é a verdade inconteste. Aí o soberano das trevas falou assim, peraí, alto lá, onde você quer chegar com isso? Não, é isso mesmo que nós vamos falar. Nós vamos falar que a misericórdia de Deus é infinita e tudo, mas nós vamos dizer também que eles têm a eternidade pela frente. Que não precisa, assim, correr muito, que dá para esperar, que dá para deixar para depois. Aí, aplausos gerais na plateia. O soberano das trevas falou, enfim, a solução. Nós vamos afirmar tudo que o Espiritismo afirma. Nós só vamos enfatizar um aspectozinho assim, vocês têm todo o tempo do mundo. É uma verdade. Isso é uma verdade inconteste. Mas, meu amigo, minha amiga, não desperdice o tempo. Não deixe para depois o que hoje a tua consciência já consegue alcançar como proposta de dever. Jesus não falou, reconcilie-te amanhã ou depois de amanhã com o teu adversário. Ele falou, reconcilie-te agora. Ajusta-te agora com o teu adversário. Aproveita a família que você tem agora. Você não sabe quantos séculos estiveram envolvidos na formação da família que você tem agora.
Aproveita os recursos materiais, o conhecimento que você tem agora. Você não sabe o quanto você implorou para ter esta encarnação. É uma verdade inconteste que as portas jamais se fecharão. Que a misericórdia de Deus é infinita e teremos tantas encarnações quanto se fizerem necessárias. Mas por que deixar para depois? Por que fazer curva se você pode seguir por um caminho mais reto? Lá no Livro dos Espíritos, questão de número 125, Kardec indaga os benfeitores. Aqueles que fazem escolhas menos felizes, vamos dizer assim, aqueles que insistem pelos caminhos do mal, ao final eles chegarão à mesma posição que aqueles que escolhem os caminhos do bem? Desde mais cedo, né? E os Espíritos respondem que sim. Todos os Espíritos chegarão à mesma finalidade, à mesma culminância da vida. Mas que para estes, os que postergam, as eternidades serão mais longas. Por que postergar o nosso abraço em Jesus? Por que postergar o encontro com as suas mãos amorosas? Com o seu terno e doce olhar que há séculos nos espera? Por que nos acompliciarmos, nos acomodarmos com as nossas fragilidades, se estamos informados pela doutrina e pelo Evangelho que aquelas imperfeições, aqueles equívocos que já conseguimos identificar são justamente aqueles que já temos condições de trabalhar? Porque nós não alcançamos ainda a respeito de nós o que não temos condição de trabalhar. O que já foi permitido se acessar é o que você já tem recurso para trabalhar. Porque tem no submundo de nós mesmos, tem muita coisa ainda para descobrir. Mas a gente precisa ganhar o direito de descobrir os nossos erros mais profundos. Eu me lembro lá do caso do irmão Gotuso, do livro Obreiros da Vida Eterna. Ele era um trabalhador dedicado ali, naquela colônia que ficava bem próxima da crosta, acho que era Casa Transitória, se não me falha a memória. E o André Luiz fica impressionado, não é um trabalhador assim tão dedicado, mas ele fica mais impressionado porque ele não queria subir para esferas mais elevadas, né? Ele estava parecia estar muito preso àquela condição ali, atendendo os aflitos que chegavam daquelas regiões mais densas do umbral. Quando ele tirava uns dias de descanso, ele ia para a crosta da terra, então ele ia tirar férias aqui na terra. Espírito desencarnado não queria subir lá para o nosso lar, para outras esferas, ele vinha para a terra. E o André Luiz foi achando interessante aquilo, né? De repente aparece a mãe dele lá. A mãe dele era um espírito tão adiantado, de um tal nível de desmaterialização, que foi preciso recorrer a médiums no mundo espiritual para ela se manifestar, uma médium que estava ali. E a mãe dele, né, daquele jeitinho materno, ele começa a falar assim: eu não falo aqui como uma mãe, eu falo como uma irmã em Deus. E puxa a orelha dele daquele jeito. Fala assim: meu filho, você está aí aparentemente tão dedicado e tudo mais, mas em verdade você está acomodado. Você não quer subir, meu filho. E é um pecado não querer subir. Parece muito nobre o que você tem feito, mas no fundo você não trabalhou ainda os ressentimentos que traz da matéria, não perdoou, não compreendeu a sua esposa que ficou lá, e aí você está usando desse serviço aí, aparentemente, para justificar a você nessa posição de acomodação que você está. E aí ela diz a frase que mais me chama a atenção: você já é um trabalhador com direito de conhecer os próprios erros. Porque esse é um direito que se conquista, gente. O direito de conhecer os próprios erros. E se você já tem conhecido alguns, é porque você de alguma maneira conquistou esse direito. Porque de alguma maneira Jesus o considera já apto a testemunhar e a lidar com esses erros que você já alcança. Portanto, como nos orienta Paulo aqui, não torne a edificar o que você já destruiu. Não torne a erguer de novo o castelo sobre a areia. Construa sobre a rocha. Construa com Jesus, porque esse não há de ruir. Outrora, diz Paulo, erais treva, mas agora sois luz do Senhor. Andai, pois, como filhos da luz. Olha que bonito. A síntese da evolução. Antes do Cristo,
Antes de conhecer a sua mensagem, diríamos mais, antes de conhecê-la explicada pelo Espiritismo, nós todos aqui tateávamos nas sombras de nós mesmos. Em trevas exteriores, sabe-se lá por onde já passamos, que vales já percorremos. Mas agora a luz do Evangelho, explicado pelo Consolador, já banhou a nossa vida. Por que não andar como um filho da luz? Por que não andar conforme essa luz? Porque só aí encontraremos de fato renovação, vida nova, e estaremos cumprindo o fim, a finalidade de todo cristão, ser a cada dia mais parecido com Cristo. A tal ponto que um dia teremos a alegria de dizer, sem qualquer pretensão, já não sou eu mais quem vive, mas agora é o Cristo que vive em mim. Que Ele possa viver a cada dia mais, um pouquinho mais em cada um de vocês. Que Jesus lhes abençoe. Amém.